Olá, meu amigo ou minha amiga. Seja bem-vindo a este canal. E se ele apareceu para você, é porque essa história tem algo a te dizer. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal e comente aí de qual cidade você me assiste. Tem coisa que a gente não sabe como começar a contar. Não porque seja difícil de lembrar, é que é difícil de acreditar que aconteceu de verdade, sabe? Então vou falar do jeito que eu falo com o padre, quando ele me pede para contar tudo desde o começo, sem pular nada, devagar, com paciência. Meu nome é Dalva Conceição Rezende. Tenho 42 anos e moro sozinha na fazenda que era do meu marido, o Osvaldo, desde que Deus levou ele numa curva da GO 060, numa tarde de março, faz 3 anos. O caminhoneiro disse que o sol bateu no para-brisa e ele não viu o desvio. Eu sei lá. O que eu sei é que quando o delegado bateu na minha porta, o feijão ainda estava no fogo e o cheiro de tempero atravessou tudo o que ele disse. E nunca mais consegui cozinhar feijão sem sentir aquele cheiro e aquela notícia ao mesmo tempo. A fazenda chama Boa Esperança. Acho que ela tinha esse nome antes de nós chegar aqui. Osvaldo nunca quis mudar. Dizia que era de mau agouro tirar o nome de terra. Hoje fico pensando se ele tinha razão, se a terra guardou o nome e descumpriu a promessa, ou se foi o contrário. Se a esperança era para mim, e eu é que não soube reconhecer quando ela chegou. Agosto em Goiás é uma coisa séria. Quem não viveu não sabe. O calor não é só temperatura, é presença. Ele entra pela fresta da janela, se deita no assoalho, gruda na sua roupa, na sua pele, no fundo dos seus pulmões. O chão racha em riscos finos que parecem mapas de lugar nenhum. O capim fica cor de palha velha. Os bois ficam parados embaixo das árvores com aquele olhar cansado que só o gado de Goiás tem, como se soubessem que não adianta. Eu acordei naquele dia como acordo todo dia, antes do sol, não porque queira. É que meu corpo não sabe mais dormir. Desde que Osvaldo foi, o sono ficou raso igual água de riacho em tempo de seca. Levanto, acendo o fogão a lenha, esquento o café que sobrou do dia anterior. O café velho tem um gosto que combina com a madrugada da roça. Amargo, honesto, sem enfeite. Há uma calma que dói. É diferente da paz. A paz você busca. Essa calma te encontra quando você para de procurar tudo que perdeu e aceita que o silêncio agora mora dentro de você, feito hóspede que não foi convidado, mas que já virou dono. Varri o terreiro, ainda com o céu cor de chumbo rosado. A vassoura de palha faz um som que eu acho que nunca mais vou conseguir descrever para quem não cresceu na roça. É um farfalhar arrastado, ritmado, que vai juntando folha seca, fezes de galinha, casca de milho. É o som do começo do dia. É o som que me prova que ainda estou aqui. Depois fui conferir o gado. Tenho 11 cabeças agora. Eram 17 quando Osvaldo estava vivo. Mas fui vendendo quando o dinheiro apertou. E agora fico com o mínimo que sustenta a fazenda sem me sufocar. O Nego, meu cachorro mestiço, preto e peludo e velho como uma memória ruim, caminhou do meu lado sem latir. Ele também ficou assim depois que Osvaldo foi, mais quieto, como se luto fosse doença que pega. Foi por volta das 9 da manhã, quando o sol já batia duro e eu estava consertando um arame solto na cerca do pasto dos fundos, que eu ouvi. Não era vento. Na roça, a gente aprende a diferença entre os sons. Aprende que o vento tem registro, às vezes fino, às vezes gordo, mas sempre com aquela assinatura de ar. O que eu ouvi era diferente. Era o som de pé no chão batido. 2 pares de pé, pequenos. Me ergui devagar, a mão ainda no arame, e olhei para a estrada de terra, que passa a uns 200 metros da minha cerca. A poeira avermelhada estava baixa. Não tinha passado carro nem moto, mas tinha gente. Eram 2 crianças, um menino e uma menina. Andavam devagar, lado a lado, na beira da estrada. O menino parecia ter uns 8 anos, talvez 9, com uma camisa xadrez que estava grande demais e uma bermuda desbotada. A menina era menor,
6, 7 anos. Vestia um vestido florzinha cor-de-rosa que já teve seu tempo, mas que ainda guardava algo de cuidado, como se alguém tivesse passado ferro nele tempos atrás e o tempo tivesse amassado o resto. Andavam com a cabeça baixa, não corriam, não brincavam, não conversavam em voz alta, só andavam com aquela seriedade que criança não deveria ter, aquela seriedade que a vida bota nos ombros dos pequenos quando as coisas pesam cedo demais. Fiquei parada. O coração deu um tranco que não soube explicar na hora. Não era medo, era outra coisa. Era o tipo de sensação que vem antes de você entender o que está sentindo. Um aviso do corpo antes que a mente alcance. Quem eram aquelas crianças? De onde tinham saído? Não tinha fazenda por perto que eu não conhecesse. Não tinha carro parado na estrada. Não tinha adulto atrás ou na frente. O nego parou do meu lado e ficou olhando para elas também. Não latiu, só olhou. E quem conhece cachorro de roça sabe que cachorro que não late para estranho é porque sentiu algo que latido não resolve. Eu soltei o arame, me limpei a mão na calça e fiquei olhando até elas sumirem na curva da estrada, lá onde o cerrado fecha dos dois lados e engole quem passa. Fui embora para dentro de casa, esquentei mais café. Sentei na beira da janela que dá para a estrada e fiquei esperando elas aparecerem de volta. Não apareceram, mas alguma coisa dentro de mim, uma coisa que eu tinha prometido a mim mesma que não ia mais escutar, tinha acordado. E essa coisa não foi dormir mais. Fiquei sentada à janela por quanto tempo não sei dizer. O relógio da parede, aquele de plástico bege que Osvaldo comprou na feira de séries e que adianta 5 minutos por semana desde sempre. Marcava 11 e pouco quando eu me levantei e decidi ir até a estrada. Não tinha motivo claro. Quero deixar isso registrado, porque depois as pessoas sempre perguntam: mas por que você foi? Como se houvesse uma razão limpa para tudo que a gente faz quando alguma coisa aperta por dentro. Eu fui porque não conseguia ficar. Simples assim. Botei o chapéu de palha, calcei a sandália de couro gasto e saí pelo terreiro. O sol às 11 da manhã em agosto em Goiás não é brincadeira. Ele não aquece, ele pesa. Parece que o ar fica mais grosso, que cada passo custa mais do que deveria. A terra rachada fazia um som seco embaixo da minha sola, como papel amassado. O nego quis me acompanhar, como sempre, mas na metade do caminho ele parou. Parou e ficou me olhando, com aquele olho miúdo e escuro dele, a cabeça levemente inclinada. Chamei ele pelo nome, ele não veio. Ficou parado ali, no meio do pasto, me olhando ir embora. Cachorro que não segue é porque sabe de alguma coisa que você não sabe ainda. Cheguei à estrada. A poeira vermelha estava quieta, sem vento, sem carro, sem nada. A estrada de terra batida corria reta por um bom trecho antes de curvar para dentro do cerrado, dos dois lados, fechado por pequizeiros e aroeiras que o calor tinha deixado com as folhas ressecadas e curvadas para dentro, como mão fechada. Olhei nos dois sentidos. Nada. Andei em direção à curva, onde as crianças tinham sumido. O chão guardava rastro de pneu de carro. Deveria ter passado algum na madrugada, mas rastro de pé pequeno na areia eu não encontrei. E olhei direito, abaixada, com o chapéu na mão para não fazer sombra no chão. Olhei com a atenção de quem cresceu na roça e sabe que a terra conta tudo se você souber perguntar. Não tinha rastro nenhum. Agora, eu poderia ter ido embora nesse momento. Poderia ter pensado que o sol estava me pregando peça, que os olhos cansados de mulher solitária veem às vezes o que querem ver. Mas não era isso. Eu tinha visto as crianças com a mesma clareza com que estou vendo minha própria mão agora. Tinha visto o tecido do vestido dela. Tinha visto o jeito que o menino andava levemente para frente, como gente que está carregando peso invisível nas costas. Continuei pela estrada. A curva abria para um trecho que eu raramente usava. Levava até uma ponte de madeira velha sobre o Ribeirão das Pedras, que em agosto estava com menos de joelho de água.
E depois subia numa coxilha de onde dava para ver as fazendas do outro lado do vale. Tinha também, nessa direção, a entrada de uma propriedade abandonada há mais de 15 anos. O pessoal do vilarejo chamava só de a casa do seu generoso, embora seu generoso tivesse morrido antes de eu me mudar para cá e ninguém soubesse direito o que tinha acontecido com a família. Eu nunca tinha ido até lá. Não tinha motivo. Terra abandonada na roça é comum. Gente que vai embora para a cidade e não volta. Herdeiro que briga na justiça e deixa o bem apodrecer no meio do processo. Não é assombração. É abandono mesmo, que tem um peso próprio. Mas naquele dia, sem saber bem porquê, as minhas pernas foram caminhando naquela direção. A entrada da propriedade era uma porteira de ferro enferrujada, com o cadeado comido pela ferrugem. Mas o cadeado estava aberto, pendurado na argola, fechado, mas sem trancar. Como se alguém tivesse esquecido de apertar, ou tivesse passado por ali e posto de volta sem fechar de verdade. Me detive ali por um momento. O vento, que até então estava morto, soprou uma vez, fraco, e fez um som entre as aroeiras que era quase como respiração. Só uma vez. Depois, voltou o silêncio. Dentro da propriedade, por entre o mato alto que tinha tomado o que devia ter sido um pátio, eu vi alguma coisa. Não era movimento. Era cor. Um pedaço de tecido florzinha cor-de-rosa, preso num galho de aroeira, a uns 30 metros da porteira. O coração subiu na garganta. Não tem outro jeito de descrever. Subiu e ficou lá, batendo num lugar errado enquanto eu agarrava o ferro enferrujado da porteira com as duas mãos sem perceber. Respirei fundo. O cheiro que entrou com o ar era de mato seco e terra quente e uma coisa mais funda que eu não sabia nomear. Úmido demais para o agosto, como se ali dentro o ar fosse de outro tempo. Empurrei a porteira. Ela cedeu com um rangido comprido, que foi o único som do mundo naquele momento. Entrei. O mato tinha crescido por tudo, mas dava para perceber as marcas do que tinha sido a propriedade. Os mourões apodrecidos de uma cerca de pasto, uma calçada de cimento que o capim tinha rachado e partido em pedaços irregulares, uma bica d'água quebrada, tombada de lado, com um fio de musgo verde escuro que era a única coisa viva ali com cor. A casa ficava mais ao fundo. Uma construção simples de adobe, com a varanda caída de um lado, as telhas antigas de barro musgosas e quebradas, as janelas sem vidro, abertas como olhos sem pálpebra. A madeira da porta tinha escurecido com o tempo, e com as chuvas, e com tudo que o cerrado faz com o que o homem abandona. Mas eu não fui até a casa, não naquele dia, porque quando me aproximei do galho onde tinha visto o tecido, percebi que não era só um pedaço rasgado de vestido preso por acidente, era um nó. Alguém tinha amarrado aquilo ali, pequeno, firme, do jeito que criança amarra quando quer marcar alguma coisa. Não o nó caprichoso de adulto, mas aquele nó torto e determinado de mão pequena que não desiste. Abaixo do galho, no chão de terra solta entre o capim, havia 2 sulcos paralelos, rastros de pé, 2 pares, um maior, um menor, apontando para dentro da propriedade, sem rastro de volta. Fiquei parada tanto tempo que o sol mudou de posição e a sombra do galho cruzou o chão e foi embora. Fiquei parada com o pedacinho de tecido entre os dedos. Tinha tirado do galho sem perceber, de tanto que minha mão estava segurando, e com aquele cheiro de úmido fora de lugar enchendo meu nariz. Quando voltei a mim, o sol estava começando a pender para o oeste. Eram pelo menos 2 da tarde. Guardei o pedaço de tecido no bolso da calça. Voltei pela estrada sem correr, porque mulher da roça não corre sem ter cobra no encalço. Mas andei depressa, com a nuca gelada apesar do calor de 35 graus, com a sensação, aquela que a gente tenta desmentir e não consegue, de que tinha um par de olhos me acompanhando desde dentro do mato. O nego me esperava no mesmo lugar onde tinha parado. Quando me viu chegar,
Veio andando devagar, me cheirou a mão e foi caminhando de volta para casa sem latir. Às vezes, é o silêncio do bicho que grita mais alto. Naquela noite, sentada à mesa com o prato de arroz e ovo que fiz sem fome, eu tirei o pedaço de tecido do bolso e pus sobre a toalha xadrez azul e branca que Osvaldo comprou na primeira feira depois que casamos. Olhei para aquilo por um bom tempo e pensei na promessa que tinha feito a mim mesma depois do velório do Osvaldo, naquela noite em que chorei até não ter mais água no corpo. Nunca mais me apego a ninguém. Nunca mais deixo ninguém entrar. O pedaço de vestido florzinha cor-de-rosa ficou sobre a toalha a noite toda. E eu não consegui jogar fora. Não dormi direito. Isso já era esperado. Mas o que não estava nos meus planos era acordar às 3 da manhã com a certeza absoluta, não suspeita, não dúvida, certeza de que tinha um som vindo do terreiro. Passos, leves, 2 pares. Fiquei deitada sem respirar, com o lençol apertado nos punhos, escutando. Parou. Me levantei, fui até a janela, olhei. O luar de agosto é claro demais. Esse é um negócio que a cidade não tem. A lua cheia no cerrado ilumina o chão igual lanterna. Não tinha ninguém. Só o nego enrolado perto da porta da cozinha, dormindo, sem qualquer agitação. Voltei para a cama. Não fechei mais os olhos. De manhã, fui a Serra Limpa. Serra Limpa não é bem uma cidade. É um daqueles lugares que ficaram no meio do caminho entre virar alguma coisa e desaparecer. Tem 200 e poucas famílias, uma igrejinha branca de Nossa Senhora, um mercadinho do seu Afonso que vende de tudo em pouca quantidade, um posto de saúde que atende 2 vezes por semana e uma praça com 3 bancos de cimento onde os velhos sentam de tarde para ver o tempo passar, que em Serra Limpa passa devagar. Fui de moto. A Goza Euro 60 tem uns 7 quilômetros de asfalto razoável até a entrada do vilarejo, depois são mais 2 de estrada de terra, mas a moto conhece o caminho melhor do que eu. Minha intenção era falar com Dona Quitéria. Dona Quitéria Alcântara tem 81 anos e mora no vilarejo desde que nasceu. Foi parteira por 40 anos. Conhece o nome de cada um que veio ao mundo nessa região. Sabe a história de cada família, cada terra, cada morte. Quando Osvaldo morreu, foi ela que ficou do meu lado durante o velório sem dizer quase nada. Só segurou minha mão uma vez com aquela mão pequena e seca dela e disse: "A dor não mata, minha filha. Só parece." Ela estava sentada na varanda quando cheguei, descascando fava numa bacia de alumínio amassada, com um gato rajado dormindo no seu colo, sem se importar com o movimento das mãos. "Dalva!" Ela disse meu nome sem surpresa, como se tivesse esperando. "Dona Quitéria, a senhora tem um momento?" Ela fez um gesto com a cabeça, indicando a cadeira de palha do lado. Me sentei. Por um tempo, nenhuma de nós falou. Ela continuou descascando a fava com aqueles dedos que sabem o que fazem sem precisar de olho. E eu fiquei olhando a rua de terra batida, vazia naquela hora da manhã. Então contei as crianças na estrada, a porteira, o tecido amarrado no galho, os rastros que entravam e não voltavam. Contei devagar, sem enfeitar, do jeito que a coisa aconteceu. Dona Quitéria não interrompeu em nenhum momento, não demonstrou surpresa. Só parou de descascar a fava quando eu terminei, olhou para suas próprias mãos por um segundo e disse: "A casa do seu generoso." "A casa do seu generoso", confirmei. Ela pôs a bacia no chão, o gato escorregou do colo e foi embora sem reclamar, e ela me olhou com aqueles olhos pequenos e fundos que têm a cor de terra molhada. "Você sabe o que aconteceu lá?" "Sei não, Dona Quitéria. Nunca perguntei porque nunca precisei." Ela assentiu devagar, olhou para a rua. Ficou um tempo assim, como quem está escolhendo as palavras com cuidado, como quem sabe que palavra dita não volta. O seu generoso Figueiredo tinha chegado àquela terra nos anos 70, vindo do norte de Minas com a mulher e 2 filhos pequenos.
Construiu a casa de adobe com as próprias mãos, abriu pasto, criou gado, trabalhou sem parar. Era um homem fechado, de poucas palavras, que vinha ao vilarejo só quando precisava de mantimento. A mulher dele, Dona Teresa, era diferente. Vinha à missa todo domingo, conversava na praça, ensinava as crianças do vilarejo a ler quando a escola faltava professor. Os 2 filhos eram menino e menina. O menino chamava Hélio, a menina Marta. Teriam, na época da história, uns 8 e 6 anos. Num agosto, Dona Quitéria disse e parou. Esperou. E eu senti o peso daquele num agosto pousar na minha frente como pedra. Num agosto como esse, de seca brava, o seu generoso sumiu 3 dias. Quando voltou, voltou diferente. Não contou onde tinha ido. Dona Teresa disse para mim, em segredo, que ele tinha voltado com um dinheiro que ela não sabia de onde vinha e que ele não quis explicar. Que tipo de dinheiro? Dinheiro demais para homem de roça sem colheita. Ficamos em silêncio. O sol batia na calçada de cimento da varanda e o calor subia em ondas lentas. 2 meses depois desse agosto, Dona Teresa veio aqui me ver de madrugada. Bateu na minha janela. Eu lembro que estava chovendo. A primeira chuva depois da seca longa, dessas que vêm com trovão e fazem o cheiro de terra molhada subir. Ela estava encharcada. Abraçou os 2 filhos junto do corpo, um de cada lado. Disse que precisava ir, que não podia ficar, que o seu generoso tinha feito uma coisa que ela não podia perdoar e que se ela ficasse, ia acontecer alguma coisa ruim com os meninos. Que coisa ele tinha feito? Dona Quitéria sacudiu a cabeça. Não em negativa, em dificuldade. Ela não disse, e eu não perguntei, porque tem coisa que a gente não precisa saber com detalhe para saber que é grave. Ela foi, pegou as crianças, uma mochila, e foi a pé até a JO 060 de madrugada, esperando carona. Nunca mais voltou, nunca mandou notícia. E o seu generoso? Ficou na propriedade mais uns 2 anos, sozinho. Ia ao vilarejo raramente. Emagreceu muito. Os olhos foram ficando fundos demais, sabe? Aquele tipo de olho de quem carrega peso, que não divide com ninguém. Ela pausou. Depois de 2 anos ele também foi. Deixou a porteira aberta, o gado solto no pasto, e foi. Ninguém sabe para onde. A terra ficou no nome dele, foi para inventário. Entrou em disputa entre uns parentes distantes de Minas. E ficou assim, parada, esperando. Fiquei olhando para ela. Dona Quitéria, eu disse devagar. As crianças que eu vi, menino e menina. Ele com camisa xadrez grande demais. Ela com vestido florzinha rosa. A velha fechou os olhos por um momento. Quando abriu, tinha uma expressão que eu não sei bem descrever. Não era medo, era aquela compostura de quem já viu coisa demais na vida para se desfazer diante do inexplicável. Hélio usava as roupas do irmão mais velho de um vizinho, ela disse quieta, sempre grande demais, e a Marta tinha um vestido de florzinha rosa que a Dona Teresa costurou para ela no Natal do ano antes de ir embora. Ela usava todo domingo. O ar saiu do meu peito devagar, como furo de pneu. Mas isso é impossível, eu disse. E soou idiota assim que saiu da boca, porque a mulher que tinha na minha frente tinha 81 anos e tinha visto coisas que eu não ia entender nem se ela me explicasse por uma semana. Impossível, ela repetiu, como se estivesse pesando a palavra. Impossível. É uma palavra grande para gente pequena, Dalva. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Então ela me olhou de frente e disse, você entrou na propriedade? Eu já entrei. Até o galho onde estava o tecido. Não entrou na casa? Não. Ela assentiu e havia nesse aceno um alívio pequeno, mas nítido, como válvula que solta pressão. Não entre na casa, ela disse. Não ainda. O que tem lá dentro? Ela pegou a bacia de fava de volta, pôs no colo e recomeçou a descascar com aquelas mãos que sabem o que fazem sem precisar de olho. Não sei o que tem, ela disse.
Mas sei que tem coisa que essa terra não entregou ainda. Pausa. E sei que se aquelas crianças apareceram para você, Dalva, não foi por acaso. Não é assim que essas coisas funcionam. Como é que essas coisas funcionam, então? Ela me olhou de soslaio, com um canto de boca que não era sorriso. Era sabedoria com paciência. Aparecem para quem tem espaço. E fez uma pausa antes de completar. Você tem muito espaço, minha filha. Voltei para a fazenda com aquilo dentro de mim. Você tem muito espaço. Entendi o que ela quis dizer. Espaço onde devia ter gente. Espaço onde devia ter voz, movimento, cheiro de comida que não é só para uma pessoa. Espaço que o luto escavou e deixou aberto. Cheguei em casa, tirei o chapéu, pendurei na cabide da entrada. O pedaço de tecido florzinha ainda estava sobre a toalha xadrez. Me sentei, fiquei olhando. E pela primeira vez em 3 anos, o silêncio da fazenda não me pareceu vazio. Pareceu uma sala de espera. Passei aqueles 2 dias tentando me convencer de que não ia voltar. Fiz isso do jeito que eu sei fazer, trabalhando. Consertei a cerca do pasto dos fundos que tinha ficado pela metade. Pintei a porteira da entrada com a tinta que estava sobrando no galpão desde não sei quando. Lavei roupa, estendi, recolhi, dobrei, guardei. Fiz queijo com o leite das 3 vacas que ainda dão. Derramei o soro no coxo dos porcos. Varri o terreiro 2 vezes num mesmo dia. Minha mãe dizia que mão ocupada não deixa pensamento ruim pousar. Ela estava errada. Pensamento ruim pousa em qualquer lugar. Só demora um pouco mais quando a mão está cheia. À noite do primeiro dia, sonhei com Osvaldo. Não é raro. Ele aparece com frequência, mas sempre do mesmo jeito, de costas, longe, num lugar aberto que não reconheço. Eu chamo. Ele não vira. Acordo com aquele aperto no peito que demora a passar. Nessa noite foi diferente. Ele estava de frente. Me olhava. E ao lado dele, um de cada lado, estavam as 2 crianças. Ele não disse nada. Só me olhou com aquela expressão que ele tinha quando queria que eu entendesse alguma coisa sem precisar explicar. Aquela expressão de paciência com urgência que eu aprendi a ler em anos de casamento. Acordei às 4 da manhã, com o coração disparado e a certeza de que ia voltar à propriedade. Fui no fim da tarde do segundo dia. Escolhi esse horário de propósito, luz ainda boa, mas sol baixo, sem o peso do meio-dia em cima. O cerrado nessa hora fica com uma cor que não tem nome certo. Não é dourado, não é laranja, é uma mistura de entardecer e poeira que faz tudo parecer mais velho e mais bonito ao mesmo tempo. Levei água numa garrafinha de alumínio, o facão preso no cinto por precaução e a lanterna pequena no bolso da calça. Não levei o nego. Ele veio até a porteira da fazenda, parou, me olhou e voltou. Não insistiu. Eu também não. A estrada estava vazia como sempre. A porteira enferrujada da propriedade abandonada estava do mesmo jeito que deixei. Cadeado pendurado, sem trancar. Empurrei. O rangido comprido rasgou o silêncio do entardecer. Entrei. O mato estava igual, mas a luz diferente fazia tudo parecer outro lugar. As sombras eram mais compridas agora. Os espaços entre as árvores mais escuros e o cheiro de úmido fora de lugar estava lá de novo. Aquele cheiro impossível de agosto seco, como terra depois de chuva, mas sem chuva nenhuma. Passei pelo galho onde tinha estado o tecido. Estava vazio, claro. Eu mesma tinha tirado. Mas o nó ainda estava na minha memória com aquela precisão que as coisas deixam quando são importantes. Fui em direção à casa. De perto era ainda mais evidente o abandono. A varanda caída do lado esquerdo tinha derrubado parte do telhado junto, e as telhas quebradas formavam um monte de caco e musgo no chão. A madeira da porta principal tinha escurecido e empenado, mas estava fechada. Não trancada, só fechada, encostada no batente torto. Parei a uns 10 metros. Respirei.
Havia uma quietude ali que era diferente da quietude do cerrado. A quietude do cerrado é viva, tem inseto, tem vento, tem pássaro distante, tem o estalar da madeira seca no calor. A quietude daquela casa era outra coisa. Era uma quietude que aguarda, que pressiona, que faz o ar parecer mais denso, como antes de temporal. Dei mais 3 passos e então ouvi. Era uma voz, baixa, de dentro da casa. Não era conversa, era mais como cantiga. Uma cantiga muito simples, de poucas notas, repetida, do tipo que mãe canta para filho dormir ou que criança canta para si mesma quando está brincando sozinha. Não dava para entender letra, só a melodia. Aquela melodia simples e circular que subia e descia e recomeçava. Minhas pernas pararam sem que eu mandasse. O suor frio veio na nuca antes do medo chegar na cabeça, porque o corpo entende mais rápido que o pensamento. As mãos foram para o facão por instinto, mas eu sabia que facão não resolve esse tipo de coisa. Fosse lá qual fosse esse tipo de coisa. Fiquei parada, escutando. A cantiga continuou por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 1 minuto, podem ter sido 5. E depois parou. Não foi apagando devagar. Parou, como quem sabe que foi ouvido. O silêncio que veio depois era diferente do de antes. Era um silêncio de presença, não de ausência. Eu disse com a voz que consegui juntar: "Tem alguém aí?" "Nada." "Eu não vou machucar ninguém." A voz saiu mais firme do que eu esperava. "Estou aqui porque vi as crianças na estrada. Só quero saber se estão bem." Silêncio. Então a porta encostada se abriu. Não com violência. Abriu devagar, empurrada por dentro, com aquele rangido de dobradiça enferrujada que parece um suspiro de cansaço. Dentro estava escuro, mas o sol entrando pelas janelas sem vidro desenhava retângulos de luz no chão de terra batida. E no meio de um desses retângulos de luz, sentada com as costas encostadas na parede, estava a menina. O vestido florzinha cor-de-rosa, descalça, o cabelo em 2 tranças desfeitas. Os olhos escuros e grandes e sérios que crianças têm quando já viram coisa demais. Me olhou sem medo, sem surpresa, como se eu fosse esperada. "Cadê seu irmão?" Perguntei porque era a primeira coisa que vinha. "Foi buscar água no riacho", ela disse. A voz era pequena, mas firme. "Ele volta." Dei um passo para dentro da casa. O chão de terra batida sob a sola da sandália. As paredes de adobe com manchas de umidade, um crucifixo de madeira torto ainda pendurado, um canto de parede com marca de móvel que tinha ido embora faz muito tempo. Me abaixei à altura dela. Ficamos olho no olho. "Como você chama?" "Marta." O nome caiu no meu peito como pedra em poço fundo. "Marta." Repeti devagar. "Quantos anos você tem?" 7. "Onde está sua mãe?" Ela não respondeu de imediato. Olhou para as mãos no colo, pequenas, com terra embaixo das unhas, e ficou assim por um momento. "A mãe foi", ela disse. "A gente veio atrás, mas a mãe foi longe demais. Foram a pé?" "Fomos de ônibus até Ceres. Depois o dinheiro acabou e a gente veio a pé. De Ceres até aqui são quase 40 quilômetros." Ela assentiu como se 40 quilômetros fosse um detalhe. "Quantos dias vocês estão aqui?" 3 dias. Fechei os olhos por um segundo. 3 dias. 2 crianças sozinhas numa casa abandonada, no Cerrado de Goiás em agosto, sem adulto, com água de riacho e o que conseguissem achar. "Vocês comeram?" "O Hélio achou goiaba no pé lá fora. E tem pequi caído." Ela disse isso com uma naturalidade que partiu alguma coisa dentro de mim. Ouvi passos do lado de fora. O menino entrou pela porta com uma garrafa PET amassada cheia de água e parou quando me viu. Me avaliou com olhos sérios de menino velho. A camisa xadrez grande demais. Os pés descalços cobertos de poeira vermelha. "Quem é ela?" Perguntou para a irmã, sem tirar os olhos de mim. "É a mulher da fazenda."
a Marta disse. Ela nos viu na estrada. O menino me olhou mais um momento. Então disse: a senhora vai chamar o conselho tutelar? A pergunta me acertou em cheio porque tinha medo dentro dela. O tipo de medo específico de criança que já passou pelo sistema e sabe o que pode acontecer. A separação, o abrigo, o nome que muda, o irmão que vai para um lado e a irmã para o outro. Não sei ainda, respondi com honestidade, porque não ia mentir para a criança que chegou a pé de séries. Primeiro quero entender o que aconteceu, depois a gente decide junto o que fazer. O menino ficou me olhando. Assentiu uma vez, seco, se sentou do lado da irmã. E eu fiquei ali, no chão de terra batida daquela casa que o tempo tinha engolido, com aquelas duas crianças de olhos sérios e pés sujos de estrada, enquanto o sol entrava pelas janelas sem vidro e desenhava luz no chão entre nós. Trouxe os dois para minha casa naquela noite. Não foi deliberação longa. Não fiz lista de prós e contras, só olhei para eles, olhei para a casa abandonada, olhei para o céu que ia escurecer em menos de uma hora e disse: vem. O Hélio carregou a mochila deles. Uma mochila de zíper quebrado com uma muda de roupa cada e uma Bíblia, de capa dura que soube depois, era da mãe deles. A Marta veio de mão dada comigo sem que nenhuma das duas propusesse. Simplesmente aconteceu, a mãozinha pequena e quente dentro da minha, como coisa natural. Caminhamos pela estrada de terra com o céu virando roxo escuro sobre o cerrado. O nego latiu uma vez quando chegamos, só uma. Depois veio cheirar as mãos das crianças, balançou o rabo e foi deitar na porta da cozinha como se sempre tivesse sido assim. Fiz arroz, feijão, ovo mexido. Eles comeram em silêncio e com aquela concentração de quem está com fome de verdade. A Marta tomou 2 copos de leite. O Hélio pediu mais feijão sem cerimônia. E algo nesse pedido simples, aquela confiança pequena de criança que pede mais, apertou meu peito de um jeito que não estava preparada. Depois do jantar, arrumei o quarto que era do Osvaldo, com 2 colchonetes no chão, travesseiro e lençol limpo. A Marta parou na porta do quarto, olhou para mim e disse: a senhora mora sozinha aqui? Moro. Ela considerou isso por um momento com aquela seriedade dela. Não é bom ficar sozinha, ela disse. E entrou no quarto. Fechei a porta. Fui para a cozinha. Sentei. Coloquei as mãos sobre a toalha xadrez azul e branca. E chorei. Não de tristeza, ou não só. Chorei daquele jeito que a gente chora quando algo que estava fechado dentro de você finalmente abre, e você não sabe se dói porque estava fechado ou porque agora está aberto. Chorei até o nego vir colocar o focinho no meu joelho. Então parei, enxuguei o rosto, olhei pela janela o cerrado escuro sob as estrelas de agosto. Você tem muito espaço, minha filha. Tinha. Mas naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, o espaço tinha gente dentro. Tem coisa que a gente não decide, acontece, e depois você olha para trás e percebe que a decisão já estava tomada antes de você perceber. Tomada pelo coração, que é mais rápido e menos covarde que a cabeça. Nos primeiros dias, eu dizia para mim mesma que era provisório, que ia resolver a situação, que ia descobrir onde estava a mãe das crianças, contatar as autoridades, fazer o que a lei manda. Dizia isso enquanto fazia mingau de manhã e ouvia o barulho de 2 pares de pé pequeno no assoalho de madeira da casa. Dizia enquanto ensinava a Marta a colher ovo do galinheiro sem assustar a galinha. Dizia enquanto o Hélio, sem que eu pedisse, começou a me ajudar a carregar água e a consertar cerca com uma seriedade de homem pequeno que me lembrava Osvaldo de um jeito que doía e aquecia ao mesmo tempo. Provisório foi ficando. A história dele saiu aos poucos, no ritmo que criança conta, por fragmentos em momentos inesperados, nunca quando você está esperando. A mãe deles se chamava Rosária. Vinha de Minas, como o avô deles, o seu generoso. Tinha criado os 2 sozinha depois que o pai foi embora, quando a Marta ainda era bebê. Trabalhava de doméstica em séries.
Pagava um quarto, mandava os filhos para a escola, fazia o que podia. Mas Rosária tinha um problema que ela mesma chamava de fraqueza, e que eu, com os anos que tenho e as coisas que já vi, chamo pelo nome mais correto de doença. Bebia. Não sempre, não todo dia, mas quando chegava aquela maré nela, bebia por dias seguidos e sumia dentro de si mesma de um jeito que os filhos aprenderam a reconhecer e a temer. Numa dessas marés, em agosto, ela tinha saído e não voltado. 3 dias esperaram. Depois o Hélio, 8 anos, camisa grande demais, aquele peso nos ombros, decidiu que iam atrás dela. Tinha ouvido a mãe falar, numa noite de conversa, que quando ela era menina, o avô dela morava numa fazenda em Goiás, e que aquele era o único lugar onde ela tinha se sentido em casa de verdade. Ele disse que ela talvez tivesse ido lá. A Marta me contou numa tarde, enquanto eu trançava o cabelo dela na varanda. Hélio disse que a gente ia encontrar ela lá. E vocês acreditaram nisso? Ela encolheu os ombros com aquela sabedoria pequena e triste. Eu não acreditei muito, mas o Hélio acreditou, e quando o Hélio decide uma coisa, não adianta. Não encontraram a mãe, encontraram a casa vazia e o cerrado, e a fome, e depois de 3 dias, me encontraram. Perguntei ao Hélio, uma vez, quando já tinha confiança suficiente para perguntar, você sabia que ela não ia estar lá, né? Ele me olhou de lado. Ficou um tempo sem responder. Então disse, sabia. Mas a Marta precisava ir. Ela precisava ver que não tinha ninguém lá. Pausa. Se eu dissesse que não tinha ninguém, ela não ia acreditar. Tinha que ver. 8 anos. Com esse pensamento dentro. Não soube o que dizer. Coloquei a mão no ombro dele e ficamos olhando o pasto juntos por um tempo, e foi suficiente. Fui ao conselho tutelar do município 15 dias depois da chegada deles. Não fui denunciar, fui perguntar. A moça que me atendeu era nova, cabelo preso, olhar cansado de quem faz muito com pouco. Expliquei a situação com cuidado. Ela ouviu, fez anotações, me explicou o processo, localizar a mãe, avaliar a situação, acionar abrigo temporário caso necessário. Abrigo. Eu repeti. É o protocolo, senhora. E se eu quiser ficar com eles enquanto a situação é resolvida? Tem como fazer isso pela via legal? Ela me olhou com uma atenção diferente. O tipo de atenção que funcionário público desenvolve para reconhecer quem está sendo sério. A senhora tem condições de acolhê-los? Pensei na fazenda, no espaço, no leite das vacas e nos ovos do galinheiro e na horta que eu tinha abandonado depois que Osvaldo foi e que nos últimos dias eu tinha começado a limpar de novo porque o Hélio perguntou se podia plantar alguma coisa ali. Tenho, disse. Ela me deu uma lista de documentos. Me explicou o processo de acolhimento familiar temporário. Me disse que ia iniciar as buscas pela mãe. Saí dali com um papel na mão e um peso no peito que não era medo, era responsabilidade. E responsabilidade, aprendi com o tempo, pesa diferente de medo. Pesa, mas sustenta. Rosária foi encontrada 12 dias depois, numa casa de apoio em Goiânia, onde tinha chegado sozinha depois de 2 dias na rua. Estava viva, estava em recuperação, estava destruída de culpa. Soube disso pela assistente social que me ligou numa manhã de setembro, com o sol já quente e os pássaros fazendo barulho no pé de ipê da entrada. Contei para as crianças naquela noite depois do jantar. O Hélio ficou olhando o prato. A Marta perguntou, ela vai vir buscar a gente? Ela precisa ficar um tempo se tratando, disse com cuidado. Quando estiver bem, vocês vão poder ver ela. O que acontece depois, a gente decide com calma. E enquanto isso, o Hélio perguntou com aquele olhar direto dele que não tem rodeio. Olhei para eles, para aquelas 2 crianças que tinham chegado a pé de séries com uma mochila de zíper quebrado e uma bíblia da mãe e pés cobertos de poeira vermelha. Enquanto isso, vocês ficam aqui. A Marta assentiu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo.
O Hélio ficou me olhando por um segundo, avaliando como ele fazia quando precisava decidir se confiava em algo. Então disse: "Tá bom." 2 palavras, mas dentro delas tinha tudo. Vou contar o que aconteceu de noite porque isso faz parte e seria desonesto deixar de fora. Foi na véspera de completar 3 semanas desde que eles chegaram. Acordei no meio da madrugada com aquela sensação, não som, não movimento, só sensação de que não estava sozinha no quarto. Fiquei quieta. Abri os olhos devagar. Não tinha ninguém, mas havia um cheiro, aquele cheiro impossível de terra molhada depois de chuva, em setembro que ainda era seco. O mesmo cheiro da propriedade abandonada, o mesmo cheiro que eu não soube nomear quando entrei pela primeira vez. Fiquei deitada, respirando aquele cheiro por um tempo, e então, sem que eu decidisse, falei baixinho no escuro: "Obrigada." Não sei bem a quem eu estava falando. Para Osvaldo, talvez, que no sonho estava de frente com as crianças ao lado. Para Dona Teresa, que foi embora de madrugada numa chuva e deixou a terra guardando alguma coisa que eu não sei nomear. Para aquela força que faz o inexplicável se mover na direção de quem tem espaço. O cheiro foi embora devagar, como fumaça que o vento leva. Não voltou mais. Setembro chegou com a promessa de chuva. O cerrado sentiu antes de mim, o capim começou a dar um verde diferente nas pontas, os ipês abriram flor roxa antes das folhas, como fazem todo ano, e o ar perdeu aquela secura de areia que agosto carrega. Numa tarde, eu, o Hélio e a Marta estávamos na horta, eu ensinando os 2 a plantar couve do jeito que minha mãe me ensinou. Buraco certo, adubo orgânico, água na medida, terra bem fechada em volta do pé. A Marta estava com as mãos enterradas na terra e um sorriso que ela não sabia que estava fazendo. Daqueles sorrisos que aparecem porque o corpo sente algo bom antes da cabeça registrar. O Hélio perguntou: "Quanto tempo leva para crescer?" "Uns 40 dias para a primeira colheita." Ele considerou isso com aquela seriedade calculada dele. "A gente vai estar aqui em 40 dias?" Olhei para ele, para aquele menino que tinha carregado a irmã a pé por estrada de terra, porque ela precisava ver com os próprios olhos, que tinha pedido mais feijão na primeira noite com a naturalidade de quem já aprendeu que pedir não é fraqueza, que me olhava agora com uma pergunta que era muito maior do que 40 dias de couve. "Vão", disse. Ele assentiu. Voltou a plantar. A Marta, sem levantar os olhos da terra, disse: "Eu sabia. Não sei o que vai acontecer com a Rosária. Não sei se vai se tratar, se vai melhorar, se vai conseguir ser a mãe que eles precisam. Torço de verdade com aquele torcer que vem de dentro e não tem inveja misturada. Porque aquelas crianças amam a mãe deles do jeito que filho ama. Sem condição, sem escolha, com aquela lealdade que parte o coração de quem vê de fora. Mas enquanto o caminho dela não se resolve, o caminho deles passa por aqui. E o meu caminho, que eu tinha dado por encerrado, dado por cumprido, dado por solitário, até o fim, virou outra coisa. Não sei o nome certo dessa coisa ainda. Sei que de manhã tem 2 pares de pé pequeno no assoalho. Sei que o café que faço agora é pro dia que começa, não pro dia que ficou. Sei que a horta está plantada e que em 40 dias vai ter couve, e que tem 2 crianças que vão estar aqui para ver. Sei que o Osvaldo, no sonho, estava de frente, e que o olhar dele era de paz. Quanto àquela casa, a casa do seu generoso, a casa da Dona Teresa, a casa onde o Hélio e a Marta ficaram 3 dias comendo goiaba e pequi e bebendo água de riacho, enquanto eu varria meu terreiro sem saber, fui lá uma última vez, sozinha, numa manhã clara de setembro com o primeiro cheiro de chuva no ar. Entrei. Passei pela sala, pelo corredor, pelo quarto onde a Marta estava sentada quando a encontrei. Tudo vazio, tudo quieto, tudo com aquela luz de janela sem vidro que faz qualquer coisa parecer mais velha e mais digna. No quarto do fundo, que devia ter sido o quarto do casal, havia um oratório de madeira escura pregado na parede.
Dentro, uma imagem pequena de Nossa Senhora que o tempo tinha desbotado quase até o branco. E na frente da imagem, deitadas no batente de madeira do oratório, 2 flores de ipê roxo, frescas, em setembro, quando os ipês estavam em flor. Não tinha como, não tinha ninguém, mas estavam lá, frescas, como se tivessem sido postas naquela manhã por mão que eu não vi. Fiquei olhando por um tempo. Não entrei em pânico. Não corri. Só fiquei olhando com aquela quietude que aprendi na roça. A quietude de quem respeita o que não entende, porque a arrogância de querer explicar tudo é luxo de quem nunca precisou de coisa que não tem nome. Fiz o sinal da cruz. Coisa simples, de mulher simples. E disse, para quem quer que estivesse me ouvindo naquele quarto desbotado pelo tempo, estão bem, estão comigo. Saí. Fechei a porta com cuidado, como quem fecha um livro que terminou, mas não quer estragar a capa. A porteira rangedou quando empurrei para fechar. Desta vez, fechei o cadeado de verdade. Isso foi o que aconteceu. É o que tenho para contar. Pode ser que o senhor leia isso e pense que tem explicação para tudo, que as flores eram de alguém que passou antes, que o cheiro era do mato, que o sonho era só sonho, que crianças desaparecidas têm saída lógica e o mistério era só falta de informação. Pode ser, mas eu estava lá. Eu senti o cheiro. Eu vi o nó de mão pequena no galho. Eu ouvi a cantiga antes de abrir a porta. E eu sei, com aquele saber que mora no corpo e não precisa de prova, que aquela terra estava esperando alguém que tivesse espaço suficiente para receber o que ela guardava. E que eu, sem saber, sem pedir, sem merecer mais do que qualquer outra mulher sozinha no Cerrado de Goiás, fui essa pessoa. O nego está latindo lá fora. Deve ser o Hélio voltando do pasto. O feijão está no fogo e desta vez o cheiro é só de comida.